Uma pesquisa realizada pelo Instituto Millennium mostrou a distribuição do fundo eleitoral para as eleições agora de 2022, baseados em informações do TSE. O principal dado pelo estudo mostra que 3,4% receberam o equivalente a 90,7% de todo o recurso distribuído até o momento. E para analisar melhor essa pesquisa, nós vamos receber agora a Mila Maia, que é CEO do Instituto Millennium. Muito boa tarde, Mila. Boa tarde, Marcelo. Prazer tê-la conosco. E lembrando sempre, né, Mila, que esse dinheiro é nosso, né? O cidadão é que banca o fundo eleitoral. Exato, são 4,9 bilhões de reais que vem aí do pagador de imposto, que é distribuído para as pessoas utilizarem na hora da campanha, com os santinhos, as bandeiras, publicidade. Então são quase 6 bilhões do pagador de imposto que são destinados aí para as eleições. Sem contar que a gente já doa também o dinheiro que é distribuído para o fundo partidário, que os partidos já têm direito. Sem dúvida, por isso que muita gente quer criar até um partido, né, Mila? Agora, essa distribuição totalmente desigual, isso chama de fato toda a atenção mesmo? Sim, a justificativa que utilizam para a existência do fundão eleitoral é justamente o fato de promover a democracia. Então, ajudar os grupos minoritários, as pessoas que não teriam condição de aí financiar uma campanha. Seriam os negros, os pardos, os indígenas, as mulheres, as pessoas que teriam uma dificuldade financeira. Mas, como você mesmo disse, somente 3,4% recebem mais de 90% desse fundão. E quando a gente foi analisar os dados para ver quais são os maiores destinatários, descobrimos que são pessoas que estão em reeleição, então já são políticos de carreira, homens brancos com mais de 1,8 milhão de patrimônio. Então são pessoas ricas que já trabalham dentro da política, e brancos e homens. Então a justificativa de ser um dinheiro destinado que aumentou para essa campanha de 2022, ela não se confirma. Exatamente, e quando a gente fala assim, né, que os partidos são dominados pelos seus caciques, né, isso acaba sendo comprovado. Quer dizer, quem já está eleito, né, quem já tem sua cadeira, tem muito mais facilidade em permanecer na sua cadeira, e aquele que está se apresentando, vamos supor, pela primeira vez, tem toda a dificuldade do mundo financeira e também de tempo para poder fazer a sua apresentação, né? Exatamente, muito bem colocado. É um dinheiro muito alto que é utilizado uma justificativa aí pífia, e na verdade quando a gente analisa os dados não se comprovam. E lembrando que esse dinheiro ele é distribuído a partir da quantidade de cadeiras que o partido tem dentro do Congresso, dos deputados e dos senadores. Então, eles botam mais dinheiro nas pessoas que eles já acreditam que vão se reeleger, e isso faz com que nas próximas eleições eles consigam receber mais dinheiro. Então, vira aí uma bola de neve. Eles colocam mais dinheiro na hora das campanhas em que eles querem que vai se reeleger, para que na próxima eleição eles ganhem mais dinheiro dentro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Sem dúvida, a União Brasil é o maior, então teria perto aí de 1 bilhão de reais, 1 bilhão, não é 1 milhão, não, 1 bilhão. O PT vem na sequência com quase 700 milhões. E falando sobre esses fundos, né, o Partido Novo é o único que não utiliza, ele até utiliza isso na sua propaganda eleitoral. Não existe nenhuma outra legenda que faz isso. Não, o Partido Novo, atualmente, ele é o único partido que não utiliza fundo eleitoral, e o fundo partidário, como eles não conseguiram devolver, ele continua guardado, porque senão seria redistribuído para os outros partidos. Mas o Partido Novo, ele foi também o único que a legenda inteira tentou barrar esse aumento, que na verdade era de 5,7 bilhões de reais, e acabou sendo aprovado em 4,9 bilhões, que é, assim, imoral essa utilização de dinheiro público, sendo que temos aí tantas dificuldades dentro da saúde, da educação. Então, os
políticos e os mandatários do Partido Novo são os únicos que utilizam financiamento aí privado. Como não pode mais utilizar há alguns anos doações de pessoa jurídica, eles contam com financiamento por pessoas que acreditam na ideia deles, aí, em todo o projeto de mandato. Só que acontece que o Partido Novo, ele acaba estando aí dentro, alvo de críticas dessa questão de ter um toma lá da cá da política. Você doa dinheiro para a pessoa e depois pode pedir favores. Só que acontece esses 5 bilhões de reais, você não escolhe para quem você está doando e sequer escolhe se você quer doar. Então, a partir do momento que você pode doar para o político que você acredita, se você quer doar para uma mulher, se você quer doar para uma pessoa que tem uma condição financeira mais baixa, um negro, você doa diretamente para aquele candidato para a campanha política dele. Enquanto o fundão eleitoral, você não toma essa decisão, não é uma decisão da própria pessoa, né, do próprio brasileiro. E no primeiro semestre, Marcelo, a gente fez um estudo para analisar qual era a opinião das pessoas sobre o fundão eleitoral. Boa parte delas não sabia que era um fundão de quase 5 bilhões, e a definição, as palavras que a gente encontrou foi absurdo, vergonha, ultrajante. Então você vê, além de tudo, a representatividade da opinião da população, aí entre os deputados e senadores, ela não existe, porque a população é completamente contra a existência e a destinação desse dinheiro, mas as pessoas que representam essa população lá dentro do Congresso, elas estão votando para aumentar, digamos assim, os próprios benefícios, os próprios privilégios. Então, se perguntar, Mila, você quer aumentar seu salário? É uma coisa aí que eu tenho um conflito de interesse, mas são as próprias pessoas aí do Legislativo e também do Judiciário que votam para o aumento dos próprios salários. Sem dúvida, esse ponto é importante, né, Mila, que de fato quem decidiu foi o próprio Congresso, senadores e deputados, e como você diz, né, várias pesquisas apontam também que a pessoa chega nesse momento, nós teremos então a renovação, deputado estadual, deputado federal, uma cadeira para o Senado, governador e presidente, né? E as pessoas não lembram em quem acabou votando. E quando essa pessoa chega lá a Brasília, chega aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo, ela está representando aquela parcela que votou nela. E como você disse, quer dizer, se você não acompanha o trabalho do seu deputado, ele vai lá, aumenta o fundo eleitoral, ele tem que acompanhar a vida parlamentar, justamente, dos deputados, né, para poder cobrá-los e até votar novamente ou não nessas pessoas. Sim, o voto é uma das armas mais fortes que a população detém em mãos. Então, se você toma uma decisão, nessa nossa própria pesquisa que a gente fez no primeiro semestre, a gente analisou que boa parte da população ela não sabe em quem votou e ela toma uma decisão aí na última semana em que ela vai votar. Então, como que ela pode aí alegar que o que está sendo tomado de decisão é contra, se ela mesma não se importa por política, não lembra em quem ela votou nas últimas eleições e não acompanha como que é a votação desses candidatos. Então, a população ela não faz apenas o serviço dela na hora de votar, mas pressionando o candidato que ela escolheu. As pessoas acham que a política é uma coisa que está muito distante da realidade dela, mas não, lembrando que quem está aí tomando as decisões, não só no legislativo, no judiciário, mas também no executivo, vai impactar. Então, podemos falar de políticas econômicas, como política monetária, que vai aí intervir ou tomar a decisão de como que está a nossa taxa básica de juros, como que isso influencia na inflação, a política fiscal, que é toda a questão de recolhimento aí dos impostos e como o governo gasta, política cambial também. Então, ali se a gente tem um governo que está passando por uma recessão ou um crescimento do PIB, você tem geração de empregos, você tem a população com dinheiro ali na mesa para colocar comida para sua família,
tem uma inflação controlada, tem uma taxa básica de juros condizente, uma coleta de impostos também condizente, uma utilização desse dinheiro de forma necessária. Então, tá ligado, não tem como a gente fugir da política. É necessário que a população ela saiba dessa importância, ela saiba os absurdos que acontecem para pressionar aí os nossos mandatários. Sem dúvida. E para a gente fechar, Mila, você é mulher, a maioria da população é formada por mulheres e a representação política, então, nem se fala, né? Quer dizer, melhorou, evidentemente, mas ainda muito abaixo, né, nessa proporção homens e mulheres. E nós temos aí legislações eleitorais que obrigam, então, a haver essa igualdade, uma parcela. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes mulheres são lá candidatas apenas para cumprir uma mera formalidade e nem material de campanha ou até muitas vezes são utilizadas aí dentro desse mecanismo financeiro dos partidos. Exato. No nosso estudo, a gente verificou que os homens vão ser maioria, independente aí das cotas, eles são os que mais recebem esse fundão eleitoral, mesmo tendo uma necessidade de cotas femininas dentro das eleições. A gente vê que muito quando se questiona a mulher porque ela não está dentro da política, seria também muito relacionado com a vocação e a vontade dessa mulher de não se relacionar à política. Então é difícil mulheres que queiram estar à frente de uma cadeira, de uma representação nesse nível. Mas mesmo assim, as mulheres que se candidatam, que fazem parte, são aí para cumprir essa necessidade da cota feminina e nem sempre são ajudadas pelo próprio partido a ter uma representatividade. E vale ressaltar também, Marcelo, que a gente tem toda a questão do coeficiente eleitoral. O que é isso? Você pode estar votando ali na mulher, você pode estar votando no candidato que você acredita que vai representar melhor a sua comunidade, mas aquele seu voto não vai para esse candidato diretamente. Ele é somado ali no coeficiente eleitoral daquele partido político. E quem que vai ocupar a cadeira são os candidatos mais bem votados. Então, teu voto para a mulher, teu voto ali que pode estar sendo para um negro, de renda baixa, ele vai somar para que o candidato mais votado, ele vá ali ocupar a cadeira. E é muitas vezes por isso que alguns partidos colocam pessoas famosas, pessoas da televisão, para ir somar uma grande quantidade de votos para o coeficiente eleitoral. Nós conversamos com a Mila Maia, que é a CEO do Instituto Milênio, conversando conosco, falando sobre essa pesquisa. Momento importante, faltando 2 semanas para as eleições. Muito obrigado, Mila, pela sua participação aqui na Jovem Pan. Obrigada a vocês e até a próxima. Até a próxima.